iluminação, ela reflete o sol. Então é uma luz que não é tão clara. O que isso quer me dizer? Que você não tem uma certa claridade para onde você está indo, mas você está indo de qualquer jeito. Tem montanhas? Tem montanhas, ou seja, todo mundo tem desafios. É outra coisa que eu queria falar. A torre. A torre é a quebra do que era necessário, de karma, das amarrações que a gente às vezes luta para não ver, né? É exatamente o que eu estava falando. A força, tá vendo que ela doma o leão não com a força, mas com a inteligência, tanto acima quanto abaixo. Em cima já deu recados, agora vamos para a parte boa. O que o pessoal de Sagitário, antes disso eu vou pedir gratidão, a vela está acesa para a espiritualidade, toda a minha ancestralidade, o Tchá, povo cigano, Axé, todo o povo de Aruanda. E agora eu peço que o meu eu superior, o meu guardião, me ajude para precisar o que o pessoal de Sagitário precisa saber agora em outubro. Sagitário, Fogo, são pessoas muito incríveis, muito energéticas como elemento do fogo que elas já trazem de nascimento. 3. Sagitário. Então, meus amigos Sagitário, caiu o 8 de copas, Três de ouros, e o 7 de ouros. Tá bem clear, bem claro aqui na leitura dos meus amigos Sagitário. Vocês com 8 de copas fala sobre um lugar que já não dava mais para vocês, um lugar que vocês viraram literalmente as costas e tiveram a boa ideia, aventurança de seguir um caminho. Talvez por pessoas que não deram a honra que você tinha que ter. Pode ser também por comunidades inteiras, famílias. Adaptem um romance que te marcou, que não deu certo, que fez você ficar nessa lágrimas, nesse rios de lágrimas entre as montanhas. Quando você vê aqui o 8 de copas, você vê que ele tem um monte de taça que ele está deixando para trás. Em cima tem a lua e ele virou as costas para essas taças e saiu por uma boa aventurança. Um lugar que não está claro, somente a lua brilha, que dá uma certa luz. Mas lembrando que a lua não tem a própria iluminação, ela reflete o sol. Então é uma luz que não é tão clara. O que isso quer me dizer? Que você não tem uma certa claridade para onde você está indo, mas você está indo de qualquer jeito. Tem montanhas? Tem montanhas, ou seja, todo mundo tem desafios. É outra coisa que eu queria falar aqui. Muita gente prefere aquele instante, né, de a bênção sem trabalho, a bênção sem o merecimento, sem a vontade, sem a força de conquistar isso. Isso é muito errado. É muito essa geração nova, né, que acha que, como dizem, não a geração em si, mas como a gente está vivendo hoje, esses influencers, essas pessoas que acham que são importantes só porque talvez são um pouco mais bonitas ou porque estão na moda. Isso é baboseira. Para a espiritualidade não existe isso. Isso é que nem miojo, meus amigos, sabe? 3 minutos pronto. Não é assim que funcionam as coisas.
as coisas estão muito deturbadas hoje em dia. Não é assim. Todo mundo que quer ser melhor espiritualmente, que quer crescer a si mesmo, tem que olhar para dentro, tem que fazer um trabalho. E quanto mais você cresce, mais você fica sábio, mais você fica assim, ó, deixa eu montar a câmera, assim, ó, com a espiritualidade, mais você vai ter problemas. O que muda é como você encara esses problemas. E aqui, ó, tem um três de ouros que fala que você fez uma escolha certa. O 3 fala muito sobre novos começos, é a forma, é o começo de uma nova jornada no seu material, talvez contra alguém, o que dá no 7 de ouros. E o 7 de ouros fala de uma colheita futura. Adaptem, porque pode ser tanto agora, essa pessoa ela pode ter saído desse lugar porque ela já construiu algo merecedor que vai dar uma colheita boa, mas ela ainda está pensando no que fazer com isso. Então vamos pegar mais 3 cartinhas agora com o Golden Dawn para ampliar essa leitura mais do que necessária para os meus amigos de Sagitário, Fogo. Ó, falei fogo? Opa! Opa, nenê! Caiu já fogaço aqui, ó. Só caiu fogo, meus amigos. E o arcano, que também é principal, a torre. A torre, meus amigos. É o primeiro, o 4 de paus. O 4 de paus fala muito sobre trabalhos por merecimento. Trabalhos que não foram fáceis, que foram conquistados com essas duas mãos juntas, com essa habilidade, com essa perseverança de querer algo merecedor na sua vida, de querer buscar algo além só do material, mas do espiritual, algo que venha, que tem a força de Ares também, que é a força da perseverança, que vai dar a torre. A torre é a quebra do que era necessário de karma, das amarrações que a gente às vezes luta para não ver, né? É exatamente o que eu estava falando hoje aqui. As amarrações de nós mesmos, que muitas vezes é o nosso próprio inconsciente não consegue perceber, que às vezes a espiritualidade chega lá e faz algum evento, alguma construção para desconstruir. A torre e sabe o que é interessante aqui na torre? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Que a torre, ó, tem um homem e uma mulher. E os dois são da realeza. Fala muito sobre também, num meio mais místico, na nossa própria história. Já ouviu falar dos anjos caídos? Os anjos caídos são a nossa própria história de como a gente veio na matéria, porque antes da matéria, lá nos planos mais sutis espirituais, para a gente encarnar, por exemplo, aqui, precisou de uma torre, de um esforço, é sempre, ainda mais que se a pessoa nunca, por exemplo, teve uma encarnação, é sempre uma dor, né? Por isso que quando o bebê nasce, ele nasce chorando, porque não é uma coisa fácil, né? É muito recompensador, é uma gratificação muito grande a gente encarnar, porque apesar do que falam, né, que às vezes falam que a gente está no inferno, não sei o que. Não, meus amigos, depende de cada um, depende da sua própria visão. Isso que eu aprendi a duras penas também, porque eu tive uma torre na minha vida. Eu era uma pessoa muito. Eu acreditava nas coisas, mas uma coisa é acreditar, outra coisa é você ir atrás das comprovações da espiritualidade. E todos nós temos essa capacidade. Todos nós podemos ir para frente, para cima, para baixo. Quando eu digo para baixo, eu não estou dizendo nada que tenha a ver com o demônio, não. Eu tenho falado justamente essa jornada que é da encarnação, a jornada que é da gente viver num lugar que às vezes é muito difícil.
mas isso depende da nossa força de vontade, assim como você viu, como você quis sair de onde você estava, porque não estavam te dando valor, ou por você mesmo não ter encontrado aquela sua paixão, aquela coisa, aquelas pessoas que você precisava ter encontrado na sua jornada. A torre fala exatamente disso. Mesmo com esse trabalho merecedor, mesmo com essa força do espírito que o 4 de paus nos diz aqui, você não estava satisfeito, você não estava querendo investir mais nesse lugar. Você tinha essa colheita, uma colheita material, uma colheita de espírito também, de força, que você demorou anos para conseguir. E mesmo conseguindo um trabalho perfeito, um fechamento bom, a torre veio, porque não é o lugar que você tem que estar. E às vezes, quando a gente fala lugar, pode ser até um bairro, ou até um apartamento, uma casa diferente. Porque a torre, ela chega para ver, quebrar conceitos de coisas que não estavam merecedoras para a gente. E com um 2 de paus, isso diz muito do seu merecimento, da sua paixão, da sua vontade de querer fazer algo diferente do que você estava fazendo, conhecer pessoas talvez que você não teve oportunidade de conhecer. Algo deixou você aqui, e claro que deve ser algo principalmente emocional. Pessoas que não te deram valor, pessoas que não corresponderam com o que você merecia. Então a torre veio, a espiritualidade desabou o paradigma de nós mesmos. Porque eu posso dizer, eu mesmo, assim, eu fui muito tempo cego achando que eu era feliz, mas eu não era feliz. Eu precisei de uma coisa muito grave, familiar, acontecer na minha vida para eu ver que eu era totalmente cego de mim mesmo e dos outros em volta. Eu era cego de mim mesmo. Eu não queria ver as pessoas como elas me tratavam. E eu às vezes não é nem dinheiro, às vezes dinheiro ele tá atrelado, é o bem material, é o conforto, mas às vezes é a maneira que te tratam. Quando, por exemplo, uma pessoa tem muito e quer te dar uma migalha, você tem que sair fora, cara. Porque se você é uma pessoa que sempre esteve do lado dessas outras pessoas e elas te desmereceram, não quiseram compartilhar o pão como Cristo diz, então você não tem muito o que fazer aí, entendeu? E é por isso que a torre espiritualidade chega para você tomar uma decisão de domínio, de força, uma nova escolha, tanto espiritual também, que você precisa fazer. Tá muito boa essa leitura. Então vamos ver o que mais o pessoal, meus amigos, ó, já caiu, meus amigos de, olha, como disse, não estou conseguindo nem terminar as minhas frases que a espiritualidade já joga a carta. Os meus amigos de Sagitário. Nossa, perfeito. Olha, então caiu aqui a temperança, o 2 de espadas e a força. É exatamente só uma confirmação da chama do divino, a confirmação do elemento terra, que é o elemento que une tanto o emocional quanto o espiritual, a ideia, com 2 de espadas. E eu de novo tenho a lua, olha que bonito, tanto nas ideias quanto nas emoções, a lua, que às vezes é a dúvida, às vezes é o se aventurar, às vezes ainda não está uma ideia materializada, mas que está sendo materializada através da temperança também. O arcanjo do equilíbrio, o arcanjo de você mesmo dar conta da sua vida.
ter a coragem de ir para frente e saber o que é melhor para você e não para os outros. O que os outros falam não vale nada, meus amigos, na maioria das vezes, porque como diz aquele ditado, se conselho fosse bom, a gente não dava de graça. Entendeu? Mas aqui, meus amigos, temperança tá falando para você essa decisão, essa ideia, essa indecisão talvez que você tá tendo, ou essa decisão, o equilíbrio. Tá vendo que ela tem essas duas espadas, totalmente equilíbrio, e ela não, ela tá com uma venda. De novo, igual a carta, a primeira carta. Tem as montanhas atrás. Deixa eu, ó, essa primeira carta que foi o 8 de copas. Tem tanto a lua quanto as montanhas. É uma dúvida que não está totalmente clareada com a lua. E as montanhas são alguns problemas, alguns obstáculos que a gente possa ainda ter na vida. Mas isso vai ser sempre assim, a vida é feita de obstáculos. Como eu disse antes, o que diferencia é como a gente lida com esses obstáculos. Eu quero falar uma coisa aqui, porque eu acho que hoje em dia as pessoas elas são muito pamonhas, essa é a verdade. Elas não querem trabalhar em si, elas não querem fazer esforço para olhar as próprias sombras. Elas querem todas as glórias, todo o dinheiro, toda a espiritualidade, mas ela nunca fez nada. Ela é perfeita. Ela é ótima. Não é assim, não é assim. Toda espiritualidade, todo caminho espiritual e mesmo material, todos os caminhos emocional, material, espiritual, do espírito, todos eles precisam da nossa própria força, da nossa própria guiança, de vendar os olhos e acreditar em nós mesmos, se fechar não para o que os outros querem da nossa vida e cortar o que não serve que essas pessoas querem com as espadas, a espada de São Jorge. Corta, corta esses dragões, porque a força está aqui. A força, tá vendo que ela doma o leão não com a força, mas com a inteligência. Tanto acima quanto abaixo. Em cima tem a inteligência, tem o 8 invertido. Muita gente pergunta o que é esse 8 na horizontal. Isso fala muito sobre o infinito e principalmente sobre a força dessa Terra. O horizontal é um dos símbolos da Terra, né? Do nosso planeta material. Então, ela, através da inteligência, através da força, tanto espiritual quanto das ideias, quanto do espírito, ela domina o leão através da inteligência, através da sabedoria, do entendimento e da forma e da graciosidade. Por isso que é uma mulher de branco, inocente, uma mulher que tem o divino respeito. Mas lembramos que não é gênero, são energias. A mulher também é a forma, é a nutrição, é a criatividade. Você pode também dizer que através da criatividade, da sabedoria, se domina a força bruta. E é isso, meus amigos Sagitário. Através da sabedoria e da criatividade, nós dominamos a força bruta. Escreve nos comentários. O Criador nos ensina que através da sabedoria e da criatividade nós conseguimos dominar a força bruta. Agora eu vou pegar duas cartas aqui e ver o fundo do maço para conselho para os nossos amigos de Sagitário. Olha, nem preciso pegar outra. Mais umas de conselho, né? Então caiu o 6 de espadas e o 6, arcano maior 6, os amantes. 6 de espadas fala sobre a vitória,
sobre o merecimento, sobre a força de clarear toda a sua vida, porque o 6 também é o Sol, é o Tifaret na Cabala, é a sexta esfera, é Cristo também, é a todos os mestres ascensionados, é eles também. E melhor do que Lovers, é exatamente o que a gente está falando, é a criatividade e a emoção, é a sabedoria, é os dois lados de uma escolha certa, escolha para a vitória, a escolha do amor também, a escolha que tem a ver com Cristo também, o 6. Então, melhor do que isso, impossível, meus amigos Sagitário, é a escolha da sabedoria, a escolha equilibrada de todos os seus sensos, junto com Perseu aqui, Perseu salvando a... Agora eu me esqueci, a Diana, talvez? Não, desculpa, esqueci, mas é o Perseu aqui. É a ideia, é o racional, junto com o emocional, que é o que eu acabei de falar sobre a força, que é muito maior do que a força bruta. Não tem mais, é só uma confirmação. Melhor do que isso, impossível, meus amigos de Sagitário. Obrigado por essa leitura. Se vocês gostaram, me ajudem aqui com o canal, se inscrevam, aperte o sininho, que aí sempre quando eu tiver um vídeo novo vai mandar para você. Se você puder, também ajude o nosso canal a comprar uns decks novos, tal. Tem o Pix ali na descrição e também no começo do vídeo. Doe quanto você quiser, quanto você puder. Se você não puder, tudo bem. Só mande para alguém essa linda leitura, que a minha gratidão vai ser eterna e sempre. Porque eu estou aqui através da espiritualidade, através do meu superior. Eu não estou aqui para brincadeira. Eu estou aqui com o meu coração aberto, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima no Místico Joffer.